Na entrevista do programa de hoje, a gente está em contato com o professor da Univates, um dos autores de pesquisa publicada em revista científica e que mapeou 109 mutações do SARS-CoV-2, o vírus que causa o coronavírus, Luiz Fernando Timers, para falar a respeito desse estudo que foi feito, uma pesquisa coordenada pela Univates. O que foi possível de ser apresentado como resultados deste estudo? Tudo bem, professor Luiz Fernando Timers? Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. E é um prazer estar aqui para comentar um pouco sobre a pesquisa que a gente desenvolveu na Univates como coordenadora, que envolveu ainda outras 6 universidades que colaboraram para conseguir desenvolver esse projeto. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. Explique um pouco desse projeto, como é que foi feita essa pesquisa, essas 109 mutações, que coisa, a gente fala tanto de mutação, de nova cepa, essas coisas todas, é importante, né, para a gente entender ainda mais esse vírus que ainda segue sendo conhecido dia após dia pela população, não só do Brasil, mas mundial. Essa pesquisa começou com foi basicamente, se a gente pensar lá atrás, assim, foi uma conversa entre amigos que trabalham com metodologias que utilizam o computador para tentar resolver problemas biológicos, né? E a gente queria ver se a gente conseguiria utilizar o que a gente sabia já para tentar entender um pouco mais o comportamento do vírus SARS-CoV-2. Então, a gente buscou entender um pouco quais eram as mutações que tinham, né? As diferenças no material genético do vírus que estavam circulantes no Brasil. Então, o nosso foco não foi identificação de variantes, né? Apesar de poderia ter sido feito, mas não foi bem esse nosso foco. Foi tentar, na verdade, entender se existem mutações ou diferenças no material genético ocorrendo dentro do vírus, no vírus SARS-CoV-2 circulantes no Brasil. Então, essa foi a questão principal, foi o cerne da nossa pesquisa, né? Tentar entender o que está acontecendo com o vírus no Brasil. Então, daí veio esse achado, né, de 109 mutações. Claro que não são todas elas que vão estar ao mesmo tempo no material genético, são diferentes em diferentes vírus, né, em diferentes regiões do Brasil, elas podem ter um comportamento diferente. É interessante a gente pensar e olhar para o comportamento do vírus, até para entender essa propagação por ser algo novo que o mundo não tinha visto até então, o coronavírus, da forma como surgiu no final de 2019. Mas achei interessante quando tu tocas nesse ponto que não foi observado as variantes, e sim as mutações. O que difere uma mutação de uma variante e... para entender, assim, principalmente para as pessoas mais leigas, porque a gente tem imaginado que onde o vírus circulou mais, como é o caso de Brasil, Índia, países onde teve um contágio maior, parece que teve mais mutações em função desse contágio. Não, e está correto com a tua colocação, acho que é exatamente isso. Quanto maior a transmissão, quanto maiores aglomerações, transmissões, maior propiciar os ambientes de transmissão do vírus, maior a probabilidade de aparecerem mutações no material genético do SARS-CoV-2. Agora, para a gente conseguir classificar essa nova mutação como uma nova variante, ou seja, a gente conseguir determinar uma nova variante do vírus, a mutação ela tem que dar alguma vantagem ao vírus, ou seja, ou ele vai conseguir se multiplicar melhor dentro da célula, ou ele vai conseguir ter uma maior eficiência na sua transmissão. Então, a mutação tem que dar uma vantagem. Então, das mutações que a gente observou, a gente não estava relacionando a mutação encontrada e o efeito disso na disseminação do vírus. A gente basicamente só mapeou as mutações, que daí sim, a partir desse mapeamento, a gente pode fazer uma pesquisa para ver, será que alguma dessas, elas garantem, elas fornecem, né, para o vírus alguma vantagem que possa daí sim ser classificado como uma nova variante? Isso é uma pesquisa que a gente não fez, a gente só basicamente mapeou o local dessas mutações dentro das proteínas virais. Essas 109 mutações, professor Luiz Fernando Timers, é algo comum para um vírus? É muito acima da média? O que a gente pode comparar até com outros vírus que a gente tem o contato diariamente e que talvez só não se falava tanto, como é o caso do coronavírus agora? Assim, essa parte vou deixar para os especialistas em virologia para responder se é normal a gente ter
quando comparado com outros tipos de vírus, eu não tenho esse conhecimento em relação a outros tipos de vírus, mas o que eu posso dizer é que não é anormal a gente observar um número alto de mutações em um vírus que apresenta como material genético, né, sua forma, seu material genético, o RNA, que é basicamente muito parecido com o DNA, mas ele tem, então, maior propensão de aparecer mutações devido ao seu tipo de material genético. Bem, como que foi feito esse trabalho, até quem mais esteve envolvido, além da Univates, além do seu trabalho, como que foi a equipe para a montagem desse estudo todo? Uhum. Esse estudo partiu de metodologias que a gente chama de metodologias computacionais, que é o uso da bioinformática, que é utilizar o computador ou metodologias computacionais para tentar resolver problemas biológicos, ou pelo menos para dar suporte ao que se é observado em estudos clínicos ou até mesmo outros estudos de bancada. Entre as instituições que participaram dessa pesquisa, conta com a Univates, como coordenadora do projeto, e ainda a Universidade Federal de Pelotas, com o professor Odir Delagostini, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a PUC do Rio Grande do Sul, a URGS, o FRJ e, se eu não estou esquecendo de ninguém, ainda a Universidade de Tübingen, da Alemanha, com o professor Stefan Laufer. Bom, professor, o que representa para a Univates ter a publicação, né, numa revista científica, Scientific Reports Nature, né, uma revista conhecida internacionalmente, e também que tipo de validade tem esse estudo, né, para a questão do coronavírus de forma mundial, né, porque a gente sabe que hoje em dia tem muito peso quando é publicado numa revista científica, e não só hoje em dia, isso sempre foi assim, né, e no meio científico. Uhum. Toda publicação, acho que é um reconhecimento para os pesquisadores em relação ao seu trabalho, né? Porque ele está sendo revisado por pares, por especialistas da área. Então, isso dá uma garantia, ou dá pelo menos um suporte que o trabalho foi bem feito e foi aceito dentro da comunidade. E, claro, essa parte da... Desculpa, eu esqueci a outra pergunta. O reconhecimento para a Univates, né? O que representa para a Univates, e também o que tipo de consequência terá agora através desse estudo. Sim. Bom, para a Univates, eu acho que é interessante pela visibilidade, né, que dá a publicação nesse tipo de revista, né, Scientific Reports. Ela é uma revista do grupo Nature, né, que faz essa parte das publicações. E vale destacar também que essa não foi a primeira pesquisa publicada nesse journal, né? Então, teve outros grupos de pesquisa da Univates em relação a outras áreas que a Univates fomenta a pesquisa, que também estão fazendo altas publicações em revistas de altos fatores de impacto. Então, a gente tem a gente consegue traduzir, então, para a comunidade a pesquisa que é feita dentro das universidades. Acho que isso é extremamente importante destacar. Então, não só essa pesquisa do SARS-CoV-2, mas como várias outras dentro da instituição estão conseguindo ter essa visibilidade dentro da comunidade científica. Em relação à continuidade do projeto, a gente tem uma doutoranda agora no programa de pós-graduação em biotecnologia, que é a Débora Publitz-Anton, que ela está participando, fazendo seu projeto de doutorado com uma continuação desse trabalho do SARS-CoV-2, que agora a gente está tentando entender como essas mutações, essas informações em relação a mutações poderiam ser utilizadas para tentar encontrar compostos que possam agir como moléculas antivirais. Então, essa é uma continuação do nosso projeto, que esse doutorado está sendo orientado por mim e co-orientado pela professora Márcia Guetter. Muito bem, professor Luiz Fernando Timers, professor da Univates, um dos líderes aí da pesquisa que mapeou 109 mutações do vírus SARS-CoV-2 que causa a doença do coronavírus, a Covid-19. Muito obrigado pela tua participação aqui no Troca de Ideias, parabéns por esse estudo e nesse trabalho que é de divulgação científica, de nos ajudar a entender um pouco mais o que está acontecendo e esse vírus aí que mudou a vida de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e quando precisar, estamos à disposição. Luiz Fernando Timers, pesquisador, coordenador da pesquisa da Univates, que mapeou então 109 mutações no SARS-CoV.